voltamos. E aí, querida? Estavam com saudades? Buonasera, Natasha. Buonasera, gatuas. Tem que explicar. Voltei pra te arrasar. Gente, estávamos com saudade. Vamos dar continuidade à segunda parte do podcast. Ouvir para ressignificar, uma conversa sobre a realidade LGBTQIA+, em 3 rios. Fica com a gente e aprenda mais um pouquinho. Isso aí, vamos embora que esse papo tá muito gostoso. Vamos lá. Eu acho que um ponto também que a gente tem que deixar claro é a gente estimular pessoas que têm depressão, pessoas da nossa comunidade, a buscarem ajuda, né? De preferência, lógico, uma ajuda profissional. Mas mesmo que não seja possível, por N fatores, que você procure um amigo, sabe? Alguém para você poder desabafar. Não tenha medo de estar sendo tóxico. É a sua vida que está em jogo, sabe? E para as pessoas estarem abertas também a ouvir, a acolher, a abraçar. Porque uma mensagem em um momento certo pode salvar a vida. Faz toda a diferença. Meu pai tem um diálogo com ele nesses dias que não estão... Uma mensagem nesses dias que não estão sendo nada fáceis, né? Meu pai falou essa frase, que uma mensagem ou uma conversa poderia salvar uma vida. E eu corrigi ele e falei assim, um abraço poderia ter salvado uma vida. Sim. E não de alguém específico, de todas as pessoas. Uhum. A gente se salva. Eu, como amigo particular seu, diversas vezes, amigo, eu preciso conversar. E descarregava aquilo tudo em você, e só o fato de você me ouvir, cara, isso é incrível. Eu já saía mais leve, eu já saía mais calmo, com meu coração menos aflito. E isso é importante demais, você quebrar o seu orgulho e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso ouvir alguém. Sei lá, às vezes tem as pessoas que não têm a facilidade de se abrir. Mas só de se distrair, de fazer outras coisas, se ocupar, é válido. É muito válido. Então isso é muito necessário. Quebrar o orgulho ou parar com essa coisa de tipo, não vou pedir ajuda porque eu vou estar atrapalhando alguém. A sua vida importa, você é importante. Peça ajuda se necessário. Não, e também você como amigo, como parente, enfim, você também tem que deixar claro de que isso não vai te atrapalhar, né? Sim. Porque é uma faca de 2 gumes, né? Da mesma forma que você acolhe alguém, a gente também precisa ser acolhido. Sim. Não é? Então, tá muito difícil para você. Então, eu vou te abraçar. E eu sei também que quando estiver muito difícil para mim, você vai me abraçar. Sim. Né? Então é bom a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas ficam realmente com medo de Sim. incomodar, de estar sendo tóxicas, né? Porque tá todo mundo com uma vida cheia de problemas e tal, mas calma, vamos, respira, sabe? Eu tô aqui. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, é só você estar ali junto mesmo, sério, sim. Sabe? Só você segurar a mão, dar aquele abraço, gente, faz toda a diferença. Então, eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito mais fácil a gente falar, mas procure ajuda mesmo, sabe? Dê um grito de socorro, foge e abraça alguém e esteja aberto para que as pessoas cheguem até você. É muito válido lembrar também que para nós, gays novos, né, de uma pouca idade, é válido lembrar que teve pessoas que abriram nossos caminhos para chegar onde chegamos hoje e que lutaram muito antes da gente, começaram essa revolução reivindicando espaços nossos. E em 3 dias é impossível falar do movimento LGBTQIA+, sem lembrar do Miss Gay, que vem tanto tempo persistindo na nossa luta e levantando a bandeira e fazendo uma das noites mais divertidas do ano para a nossa comunidade, que é onde a gente se une para comemorar, para enaltecer a beleza das pessoas como um todo na nossa comunidade e para lembrar que existimos e que vamos continuar resistindo, ocupando nossos espaços. E somos lindos na nossa singularidade, na nossa pluralidade. E é interessante lembrar que no início de tudo, eu falei com o Rômulo numa das reuniões, e eu falei que queria falar sobre o que é ser gay em 3 Rios. E ele me adverteu
que eu nunca vou poder falar como um todo, porque eu só vou saber da minha realidade. E que mesmo eu sendo gay, eu nunca vou saber da realidade de outro gay, a não ser eu. Se é que ficou claro. Então, todo mundo tem sua particularidade, todo mundo tem as suas vivências, e o que eu vivo, muito dificilmente vai ser o que você vive, o que você passa no seu dia a dia, sendo você, com as suas características e eu com as minhas. Eu acho que tem pontos que inevitavelmente irão nos unir, né? A gente, assim, somos gays, somos LGBTQIA+, em uma cidade do interior. Então, é óbvio que a gente vai ter algumas vivências que vão ser muito parecidas. Sim, sim. Mas eu moro lá na Vila Isabel e sou um LGBTQIA+ preto. Com certeza, a minha forma de ver o mundo e a minha formação é diferente de um LGBTQIA+ branco que mora no centro da cidade. São vivências completamente diferentes. São. A estrutura familiar é outra, a formação acadêmica, a sua visão de mundo, a sua visão econômica, tudo isso vai ter, né, as diferenças, mas tem aquele ponto que converge de ser uma cidade do interior muito conservadora. Sim. Né? Então, sim. Para mim, como é ser um LGBTQIA+ aqui em Três Rios? Bom, então eu vou falar um pouquinho como que eu fui me descobrindo. Sim. Né? Eu nunca cogitei ser hétero. É assim, uma coisa que sempre esteve muito presente, sabe? Desde pequeno, assim, eu sempre gostei muito de ver novela e eu sempre queria ser a vilã. Maravilhoso. Eu adorava as vilãs. E tipo assim, eu pegava saca, sabe? De amigo assim, fazia um nó, amarrava e aquela era a minha boneca. Maravilhoso. É sério. O nó era a cara e o coisa era o cabelo. É sério Nossa, mesmo. Fantástico. É sério. E eu lembro que uma vez um primo meu, ele captou isso. E ele me perguntou. E eu fiquei assim, gelado, né? Falei assim, meu Deus do céu. O que dizer? Isso é um carrinho, você não tá vendo? Sabe? Ótima observação. Ótima observação. Vrum, vrum, uma motinha. Na garupa. Não, eu já tive muita Paula Brat, assim, muito sério, eu fazia. Enfim. E eu lembro que eu comecei a me retrair. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e tal, então ficava assim quieto na minha. Eu nunca procurei meninas porque realmente eu nunca me senti atraído. Nunca tive essa dúvida, sabe? Eu sempre gostei de meninos. Eu não me lembro de ter tido dúvida. Chegou um dado momento assim da minha vida que eu tentei me convencer de que eu fosse pelo menos bissexual. Sim. Sabe, eu devia ter ali os meus 16, 17 anos. Aí eu peguei e saí com algumas meninas, mas só de beijo. Nunca fiz nada, porque não rola realmente, sabe? Não é a minha praia, assim. E aí, quando eu tinha uns 19 anos, infelizmente, a minha mãe morreu. Eu fui morar com a minha tia. Aliás, uma das coisas que eu sinto muito arrependimento é o fato de não ter tido essa conversa com a minha mãe. Isso é por causa de uma trava minha da época, sabe? Sim. Porque a minha mãe tinha uma cabeça muito boa. Eu não tinha uma cabeça muito boa para isso, sabe? Eu não via necessidade de conversar. Para mim, eu posso ser tranquilo, não tem por que falar. E hoje eu sinto muita falta, sabe? Então acho que quem puder tem essa experiência com a sua mãe, com o seu pai. Lógico que, né, depende muito da forma como eles irão te abraçar ou não, mas eu tenho muita certeza que a minha mãe iria me abraçar. Mas eu, por uma bobagem minha, não fui. E aí eu peguei e fui morar com a minha tia e falei assim, tá de boa, eu vou ficar levando aqui minha vida. Eu sou uma pessoa também assim meio um pouco fria para relacionamento, então nunca, né? Só que um dia calhou de eu me apaixonar. E eu conheci um garoto lá do Rio. E, tipo assim, eu fiquei muito apaixonado. E ele começou a vir aqui para Três Rios e tal, e eu ia para lá. Só que eu sou um bom taurino, né? Então sempre penso um pouco na parte financeira. Aí eu peguei e fiquei pensando assim, poxa, ficar bancando hotel e motel toda vez, Sim. vai ficar pesado. Não abusa Tenho da que mente. dar um jeito de enfiar esse garoto lá em casa. Só que não tinha jeito de eu enfiar esse garoto lá em casa sempre, sem falar pra minha tia.
E aí um dia eu fiquei assim, eu peguei e falei com ela assim, Tia Né, eu preciso conversar com a senhora. Aí ela, tá, ok. Eu falei assim, não, depois eu converso. Aí saí. Aquele adiamento, né? Sempre adia um pouquinho. Aí ela, só que ela não esquecia. Tenho algo a dizer. Fala. Diga. Não, tipo, Ah, tenho tá. algo a dizer. sim. Mas- Desculpa. Não, tenho algo a dizer, mas depois eu digo. Já Mas volto. depois Aí ela, mas vem cá, você não queria falar comigo? Eu, queria. Não, mas depois eu falo. Sim. Aí teve um dia que não teve jeito. Eu falei assim, não, agora eu tenho que falar, porque tá chegando o dia dele vir. Que eu falei com ele, não, você pode vir que aqui tá tudo certinho, tá? E adiando. E tava chegando o dia. Aí eu peguei, me arrumei, falei assim, eu vou falar e vou pra rua. Sim. Chamei ela na sala, falei assim, então, Xané, eu sou gay. E eu estou namorando um garoto. E eu lembro direitinho a cara dela, assim, que ela pegou, olhou, disse pra mim, eu já sabia que você é gay. Todos sabem, né? Nossa, Romulo. Você Mas que você queria jura? conversar comigo? Aham, Aí eu maravilhoso. falei assim, você já sabia? Ela, a gente sempre soube, a gente sempre falou. Não tem Gente, a gente tipo de sempre falava problema. com vocês falavam com quem que ninguém falou comigo? Exatamente. A gente não sabe quanto sabe até a gente falar e as Mas pessoas. cada um tem Eu o sei. seu tempo, né? Aí eu falei Exato. com ela, Aí eu peguei e fiquei muito sem reação e falei assim, então, eu tenho que ir lá no centro da cidade. Ela, tá bom. Aí eu peguei e fui. Tchau, Fazer tia. nada. Tchau. Sabe? E eu fiquei assim, eu não sentia a minha perna. Eu falei assim, meu Deus. Que loucura. Tipo assim, foi um rolê muito grande. Porque, assim, isso foi há 12 anos atrás. E pode parecer bobeira, mas o mundo LGBT, há 12 anos atrás, era completamente diferente. Um Sabe? processo gigante. Muito, cara. Eu não tive amigos LGBTs na escola. Aliás, eu tinha. O meu grande amigo, o Bruno, ele estudou comigo a vida toda. A vida toda a gente estudou junto, mesmo. Duas bichonas. Sim. A gente nunca se assumiu um pro outro na escola. Sim, sim. Sabe? A gente estudou junto, a gente só andava junto, mas dois machinhos. Sim. Sabe? E isso é muito triste. E eu fico muito feliz hoje em dia quando eu passo em frente às escolas e eu vejo aquele grupinho, sabe? De gays juntos, afeminados. Isso é maravilhoso. Estão ali com 15 anos e super assumidos. Eu falo assim, gente, esse lance de geração é real. Cara, eu tô com 18 anos só. Um menino de 15 mandou mensagem pra mim no Twitter falando que ele tinha acabado de se assumir e que ele tinha sido expulso de casa por isso. E ele mora muito longe daqui. Eu, assim... Oi, amigo, tudo bom? Bom dia. Como é que você tá? Mas aí, tipo, tudo se resolveu, mas ele com 15 anos Com e, 15 tipo, anos, né? brigando com todo mundo. Tipo, ninguém vai me cancelar. Tipo, você quem eu quero ser. Com 15 anos. E eu com 15 anos eu não pensava nisso. Não vinha eu na com minha 15 mente anos. isso, sabe? Eu só fui fazer isso com 22, 21 anos ali, Sim. 20, sabe? Nessa faixa. E, a única coisa que eu sinto até hoje é, assim, eu não tenho nada pra falar da minha família. Nunca tive nenhum tipo de impedimento lá dentro. Mas também nunca tive um abraço. Tipo assim, sabe? De vamos tocar muito nesse assunto, vamos Sim. nos aprofundar. Tipo assim, eles já sabiam, ponto, eu contei, ponto, acabou. Sabe? Não rolou aquela amizade bem. sobre esse assunto, sabe? Tá tudo bem, pode vir aqui. Mas eu levo os meus amigos, já levei 2 namorados lá, então super de boa. Mas, enfim, não tenho muito o que falar porque eu tive esse privilégio de ter uma família que não é violenta. Mas eu tenho amigos que foram expulsos de casa, ou que a mãe parou de conversar, ou então que começou aquela sessão de levar para a igreja. Né? Então tudo isso pira muito. Uma sessão de A pessoa. exorcismo pra tirar de você Isso quem entra- você é de fato. Isso entra naquele assunto que a gente começou o podcast, falando sobre a falta de segurança que a gente tem. E aí, se na rua a nossa expectativa de vida é baixa, quando a gente é expulso e não tem uma casa e fica vulnerável o tempo inteiro Não na tem um rua, alimento. tipo, a família ama, mas até que ponto? Exato. A ponto de me deixar na rua, de preferir que... Ou tem aquelas famílias que, tipo, na rua você faz o que você quiser. Mas aqui dentro de Aqui casa dentro você de vai casa ser você do vai meu ser do meu jeito, jeito. vai engrossar a voz. Nossa, tem muito. E aí, você fica com as pessoas na rua... Eu já me senti poldado.
A por isso ponto em casa. de poder ser apedrejado. Eu já passei por coisa disso, você também. Sim, sim. Tipo, vamos supor, de 3 pessoas nessa sala aqui, 2 já levaram pedradas por estar de mão dada com alguém. Sim. Até então do mesmo sexo. Sabe? Pesadíssimo. Então, se eu estivesse em casa. Isso não teria acontecido. Não, Óbvio. então, o problema também da casa, né, a gente romantiza um pouco, né? Eu acho que volta também aquele ponto que a gente estava falando da questão da saúde mental. O ser LGBTQIA+, ele acaba ficando um pouco sem rumo. Porque na rua você tem a violência física, invariavelmente, infelizmente, sabe? Uma hora, se Isso não vai aconteceu, algum infelizmente. tipo Sim. vai ter, seja até de um olhar, que é uma forma de violência, porque um Verbal, olhar, principalmente. um olhar pode aham. te diminuir Sim, muito. Sim. E Já em presenciei. casa você vai ter o teto, você não vai passar frio, mas existe muito a violência psicológica. Sim, já presenciei próximo ao calçadão aqui de Três Rios, no centro da cidade, horário de pico, 2 lésbicas de mãos dadas, um casal de lésbicas, e o cara do outro lado da rua se sentiu ofendido porque elas estavam andando de mãos dadas. E o que ele falou foi: morre! Você não tem valor nenhum, olha que pouca vergonha que você tá submetendo para as crianças que estão vendo isso. Então, tipo, uma agressão verbal. E que coincide com a agressão psicológica. Tipo, como que você vira pra uma pessoa e fala morre por ela ser quem ela é? Bizarro. Pesado? Muito, muito. Não é mesmo? E para você, Paulo, como é que foi a sua descoberta e como que foi para você contar para a sua família? Sim, vamos lá. Eu sei que meu pai vai escutar esse podcast, obviamente ele vai falar, não foi assim que aconteceu, mas a gente sempre lembra porque é um A gente fato marcante, histórico na vida de um gay, na vida de um LGBTQIA+. Cara, meu pai é um homem militar. Já começa por aí. Caraca, pai, militar. Então eu lembro que foi muito louco. Eu fui me descobrindo sozinho, sabe? Eu comigo mesmo. E quando eu beijei pela primeira vez na boca de um homem, eu fiquei desesperado porque foi bom demais. Falei, gente, como eu não tinha feito isso antes? Porque antes disso eu ainda tentava me relacionar com algumas meninas e não sentia sucesso nenhum, sabe? Tipo, nossa, que incrível. Era só beijo, tá tudo certo. Quando eu fiz isso com um homem, tipo, foi incrível. De fato, eu era um bichinho que é o que me chamavam na escola, sabe? Então foi um processo de se descobrir. E foi muito louco que eu continuei vivendo, meio que escondido, sabe? Tipo, ninguém sabia. Só quem sabia era minha irmã, que me apoiou muito na época. Mas era algo em segredo, que ela me trancava dentro do quarto e falava, vai, tá acontecendo isso e isso, isso. Ela me abraçava, tá tudo bem. Aí eu namorei um rapaz, foi o meu primeiro namorado. E teve um dia que eu tive uma pressão muito louca. Eu tive uma crise que eu só sabia chorar dentro do quarto porque eu tava vivendo uma crise de identidade. Na rua eu tava sendo uma coisa e dentro de casa eu precisava ser completamente outra. Porque senão eu apanharia. Na minha cabeça, tipo, meu pai, militar, todo conservador, ele vai me matar se eu virar, sou gay. Mas, sim, chorei muito. Eu acho que eu chorei por 2 horas, assim, e liguei pro meu pai. Meu pai estava trabalhando no quartel, no corpo de bombeiros. Eu falei, preciso conversar contigo. Ele, vem aqui. Eu falei, tá bom. Eu me tremo só de contar a história, porque foi muito punk no dia pra mim. E eu já tava namorando um menino há alguns meses. Então, tipo, eu tinha um relacionamento com um cara que eu ficava escondido nas ruas de Três Rios pra se relacionar, beijar e trocar afetos, carinhos. E que eu sentia essa necessidade de parar de fingir ser quem eu não sou perto dos meus familiares. Chegando no bombeiro, meu pai estava numa sala com alguns amigos. E eu lembro que eu falei, pai, eu preciso conversar algo particular com você. E a sala estava cheia de pessoas. Aí eu lembro, eu tenho certeza que meu pai vai desmentir isso, mas eu lembro perfeitamente como se fosse ontem que meu pai virou pra mim e falou assim, tudo bem, todo mundo aqui nessa sala sabe que você é gay. Eu me tremi todo. Eu falei, meu Deus do céu, morri. Quando meu pai falou isso, os amigos sacaram e saíram da sala e ficou tipo uns 2 ali e eu conversei com meu pai. Falei, olha, fui bem resumido pra ele. Eu falei, olha, sofri muito, né, bullying na escola, com o pessoal me chamando de bichinho. Eu fui experimentar pra ver o que de fato um gay faz, o que de fato um gay é. E sou gay. A primeira coisa que meu pai falou é, tudo bem, mas você sabe que você vai pro inferno.
Porque meu pai é muito religioso, ele tá muito envolvido na religião dele. Pra ele, isso é um pecado capital e que não tem perdão. Hoje, graças a Deus, isso foi o quê? Em 2015, 2016 aproximadamente. Hoje, graças a Deus, meu pai evoluiu muito a cabeça dele. E ainda tem muito que evoluir, né? Porque eu acho que o aprendizado é constante, sempre. Só que eu tive a sorte de não haver agressão, sabe? Eu pensava que meu pai me mataria. Eu acho que meu pai viraria pra mim falar, e que ele fosse falar que eu não seria mais filho dele, e me colocaria pra fora de casa. Dentro da minha cabeça, eu endemonizava esse momento. Eu achava que quando ele chegasse seria o meu fim. Ou ele ia me bater até a morte. Porque, infelizmente, a gente sempre espera um lado ruim antes de se abrir. Entretanto, nem sempre foi algo bom dentro de casa até hoje. Como, por exemplo, tenho o privilégio hétero, sempre tenho o privilégio hétero. E na minha casa é o quê? Eram, né? Porque meus irmãos seguiram vidas, casaram e tudo mais. Mas eram eu e mais 5 irmãos. E só eu sou do meio LGBTQIA+. E todos os meus irmãos sempre levou namoradas. E as irmãs levaram namorados pra lá. Isso nunca foi problema pro meu pai. Quando chegou na minha vez, meu pai, não, aqui não. Aí eu acho que você já tá me pedindo demais. E sempre que eu falo com meu pai, aí ele, você pode falar que é preconceito, eu não ligo e tudo mais, mas é muita informação pra mim. Falei, beleza. Só que isso não deixa de ser um preconceito, porque se o meu irmão hétero pode, por que eu não posso? Só porque eu vou estar trazendo outro homem e sou o homem? Pra ele, eu não sei se ele já digeriu isso atualmente, porque eu já não discuto mais com ele sobre isso. Ele quase não fica em casa, eu quase não fico em casa. Mas só da liberdade de eu poder namorar e virar pro meu pai e falar, olha, esse é fulano, esse é meu pai, e meu pai respeitar, abraçar o companheiro que tá comigo, isso é uma evolução maravilhosa, embora eu reconheça que ele tem muito a evoluir ainda, entende? Mas pai, eu te amo, se você estiver escutando isso. Tenho um afeto muito grande por você, você sabe disso. Mas eu acho que é um momento muito apavorante para todos nós, que tem essa obrigatoriedade de se assumir, né? De tipo, a gente vê uma POCzinha afeminada e fala, é gay. E quando você vira muita gente são tiradas do armário, né? Das pessoas não respeitarem o espaço. Você falou há pouco tempo atrás que todo mundo tem seu tempo. E esse tempo quase sempre nunca é respeitado. As pessoas se sentem no direito de gritar pro mundo no seu lugar, em vez de esperar o seu tempo certo, o momento certo, para te tirar do armário, né? E isso geralmente acontece na escola e de uma forma muito violenta, né? Sim. Você é tirado do armário para ser chacota. Exato. Geralmente Exato. É isso. Uma coisa também que a gente tem que deixar, pelo menos assim, um pensamento que eu tenho, é de que a nossa sexualidade com certeza não é uma escolha, não é uma opção. Né? Mas opção sexual. Não é. Mas o nosso modo de vida, sim. Né? Você tem a opção de vivenciar ou não a sua sexualidade. Sim. Né? Você se assumir acaba sendo, geralmente, uma opção, mas é sempre um ato de resistência. Sim. Né? Então, eu não faço críticas duras às pessoas que não se assumem, porque, cara, cada pessoa é um universo muito complexo, sabe? E algumas pessoas não vão se assumir. Sim. Ponto. Sim. Sabe? É uma escolha dela. O que ela não tem é o direito de atacar e de menosprezar aquelas pessoas que estão dando a cara a tapa. Então, quando você se assume, isso com certeza é um ato político. Total. Sempre é um ato político. Total. Mesmo que você esteja completamente fora da política, que você não pense em política, que você não seja em nenhum momento, aliás, que você ache, né, que você não seja um militante, quando você se assume, você está fazendo militância, você está dando a sua cara a tapa. Sim. Sabe? Isso é um ato forte pra Sim. caramba. E eu queria falar um negócio que é uma história que eu acho que é muito rica e que cabe nesse diálogo. Uma certa vez, no aniversário da minha irmã morava com um cara e ia fazer um churrasco, nem era pandemia, isso tem muito tempo.
Eu namorava um rapaz e ela morava com um outro cara. E era aniversário dela e ela fez, né, um churrasco pra mim, pro meu namorado, ela, o marido dela e a filha do marido dela. Então seria um churrasco para 5 pessoas e quando eu tava prontinho, me arrumando, já tava arrumado para sair de casa, a minha irmã me mandou uma mensagem assim: Júnior, que ela me chama de Júnior, tem um negócio para te falar. O fulano, meu marido, pediu pra eu te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar. Não, ele pediu pra você não colocar música de viado na casa dele. Aí eu virei pra ela e falei assim, pode ficar tranquila que não vai ter música de viado na casa dele, porque o viado não vai. Automaticamente, meu companheiro falou, você vai deixar de ir no aniversário da sua irmã? Eu falei, sim, eu não vou me submeter a ficar em um lugar que eu não sou completamente bem-vindo. Sim. Não fui. Deixei claro pro meu companheiro, se você quiser ir, você tem total liberdade. Não, se você não vai, eu não vou. Não fui. Acho que isso foi até um protesto político mesmo, pra tipo, não vou me submeter a essas coisas. E foi legal que eu falei pra minha irmã, infelizmente eu não vou ir. Vou optar por não. Ela, não, pelo amor de Deus, sua presença é indispensável. Não fui. E no mesmo instante ela mandou mensagem pro marido dela, falou, poxa, o Júnior não gostou e tudo mais. E ele mandou um áudio pra ela que ela me encaminhou. Ele falando, putz, não era pra você ter falado com seu irmão, era pra ser algo entre a gente. Então, tipo, eu costumo ter esse diálogo com a minha irmã, que se chama Paula, constantemente. E quando você presencia uma situação de preconceito, de discriminação, de homofobia e se cala, você é tão preconceituosa quanto o agressor. Sim. E é muito louco, porque eu falo, cara, a sociedade como um todo é homofóbica e o que consiste é da gente quebrar essas barreiras, né? Esses paradigmas que vê a gente como um inimigo, que vê a gente como uma aberração. Nós não somos uma aberrações. Porque o que é ensinado é que ser afeminado é feio, que se vestir de uma maneira extravagante, ou melhor, elegante, é algo cômico, é passivo de risadas, e não é sobre quem nós somos, é como nós se sentimos bem, e isso merece ser respeitado, entende? Então eu explico sempre pra ela, e sempre quando a gente entra nessa discussão sobre ser homofóbico ou não, eu falo, numa dada situação, você presenciou, você tinha autonomia de falar, não, é o meu aniversário, ele vai estar aqui sim, e vai ter música de viado sim. Se bem que até hoje eu fico me perguntando, o que seria música de viado? O que seria música de viado? Não, realmente, Música o que seria pop, música de viado? funk, o que seria música Será de que viado? ele sabe que o Legião Urbana é música de viado? Será? Não, sim. Sabe? Cazuza. Que o ele Queen tanto é música de viado? Sim, Que o Elton John é música de viado? exato. E que talvez esteja no fone de ouvido dele, Sim. né? Né? É porque realmente fica com aquele estereótipo, né, de que a música de viado vai ser só a Pablo Vittar, a Glória Groove. Ali é claro. É só música que você rebola, Sim. sabe? Sim. É só música. E que fala sobre empoderamento gay, inclusive. Ou então música que pra eles não tem não tem conteúdo, não tem letra. Qualidade. Né? Né? Depende do que você vê como qualidade, não é mesmo? É o estereótipo, né? Sim. Agora, eu queria fazer uma analogia com o que você falou. Tem uma frase da Angela Davis que ela fala que não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. E eu acho que cabe muito aí nesse caso. Sim. Não basta você não ser homofóbico, você tem que ser anti-homofóbico. Não sei como é que a gente falaria essa palavra assim. Sim. Mas realmente, isso vai um recado para muitas meninas héteros, sabe? Que adoram os seus amigos gays, mas que ficam em silêncio quando o namorado solta uma piada super homofóbica. E humilha. Ou então, sabe, é super Constrange. escroto. Olha, não tá adiantando nada você adorar o seu amigo gay se você fica em silêncio nessas situações, sabe? Não basta que você não seja homofóbica, você tem sim a obrigação de lutar contra essas atitudes. Mesmo porque você tem intimidade com esse amigo, você sabe os dramas que ele passou, os pesadelos que ele tem. Então, você que diz amar tanto, ter uma mente tão aberta, amar também é lutar.
quem ama de verdade dá a mão e luta junto, sabe? Então isso não é um favor. O amor para quem a gente gosta, né, de fato, nunca é um favor, sabe? Não pense que estão fazendo coisa demais. É uma obrigação. Amizade é isso. Sim. Perfeito. Perfeito. Voltamos. Então, tava falando aqui pros meninos que quando eu vou conversar com uma pessoa leiga sobre transgeneridade, eu começo explicando que vou falar do eu, que eu nasci no corpo errado. E eu termino essa discussão explicando o porquê de eu não estar no corpo errado. Parece um pouco complexo, o Romulo se confundiu quando eu falei aqui. E qual seria a sua dúvida? Não, eu fiquei intrigado como que você vai conseguir ligar essas duas ideias, de você chegar à conclusão de que você nasceu no corpo errado e depois você chegar à conclusão de que você não está no corpo errado. Tipo assim, são ideias que se chocam, pra mim. Sim, mas eu queria entender. Então, assim, quando eu vou falar com uma pessoa leiga que não entende sobre o assunto, eu começo explicando que eu nasci no corpo errado, porque é o que as pessoas mais ouvem. Uma pessoa trans não se identifica com seu gênero biológico. E uma coisa que as pessoas confundem é com sexualidade. Porque vamos traçar uma linha do tempo. Eu, com 15 anos, me assumi uma mulher lésbica. Uhum. Uma mulher cis lésbica. E aí, beleza. Depois eu me entendi bissexual. Na verdade, eu me entendi bissexual depois. Primeiro eu me entendi como um homem trans bissexual. Então, partir de uma mulher lésbica para um homem trans bissexual são duas coisas de mundo, assim, que as pessoas não entendem. E aí uma coisa que eu ouço é: se você quer ser homem, como é que você continua gostando de homem? O lance das pessoas realmente acharem que a sexualidade está sempre atrelada ao gênero. É, e tipo, eu não quero ser homem, eu sou, sabe? Não me falta nada pra eu ser homem. E a explicação dessa parada sobre eu nasci no corpo errado. Eu nasci, entre aspas, num corpo feminino e com a cabeça de um homem. Essa é a definição de trans pra galera. Só que quando a gente começa a se desprender de toda essa biologia, de toda essa ideia de corpo e gênero, porque se a gente tá falando que eu não me identifico com o meu gênero biológico, a gente facilmente pode desprender essa ideia de gênero de corpo. Agora tô começando a entender melhor. Então a gente desprendendo, vamos lá, agora esquece os corpos. Eu sou um homem, você é um homem. Uhum. Eu sou um homem que tem seio. O Paulo é um homem que não tem seio. Você é um homem que não tem seio. Entendi. Entendeu? Uhum. Então... E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso, né? Digamos que eu tenho seios masculinos. O meu corpo não deixa de ser masculino. Entendeu? Agora sim. Então, eu ser trans parte dessa ideia do corpo errado pra entender que não tem corpo errado, porque não existe corpo certo. O que seria um corpo certo? Por que seria, sabe? Uhum. Por exemplo, uma coisa que confunde muito são as mulheres trans ativas. Por que não pode? Quem falou que não pode? Quem falou que pra ser mulher você tem que gostar de uma determinada coisa? Isso aí a gente já tá ligando de novo à sexualidade, uma coisa que a gente já desligou. E assim, fala um pouquinho pra gente qual é a diferença mesmo entre o gênero e a sexualidade de alguém. Vamos lá, então vamos colocar num desenho bem simples, imagina uma pessoa qualquer. Uhum. Digamos que o gênero biológico, como as pessoas gostam de dizer, tá no seu órgão sexual. No seu órgão sexual e nos seus pelos, enfim. Aquilo que você olha para distinguir homem de mulher. A genital, no caso. Isso. Mas o seu gênero mesmo parte do seu cérebro. Então, voltando, porque acabou a bateria e a gente não viu, que o nosso cérebro é quem comanda tudo. A gente é cérebro. A gente é só cérebro e o corpo acompanha o que o cérebro manda. E por isso que, antigamente, era tido como um distúrbio. A transexualidade era uma doença. Porque não era comum. E mais comum do que a gente imagina, sabe? Então, a partir do momento em que eu explico pra alguém que o meu corpo é masculino do jeito que ele é, eu tenho que explicar muito, sabe, batido, bonitinho, porque a pessoa sempre vem com vários argumentos
aleatórios. Então, primeiro você passa por uma autodesconstrução, Sim, não é? sim. Uma coisa muito legal é que no dia 29 de janeiro de 2020, eu fui no evento trans, que a Ana Clara me levou, e de sair de lá outra pessoa. E lá eu conheci a Glamour Garcia, me aproximei do Stefan, que é um youtuber que eu já conhecia, e mais uma outra galera. Eu ouvi muitas histórias da Andréia Brasil, inclusive, que é uma estilista maravilhosa. Conheci o Capacitrans, que é um programa basicamente de estágio para pessoas trans nas empresas. Muito bacana. Tipo, a empresa entra em contato com o Capacitrans, oferecendo a vaga de emprego para pessoa trans, exclusiva. Porque, querendo ou não, a gente tá à margem da sociedade. Sim. E aí vai ter gente dizendo que tá roubando a vaga, que era pra ser pra todo mundo. Sim. Mas todo mundo lá em casa já conseguiu um emprego e eu não. E é impossível não dizer que isso tem a ver com o meu currículo, porque no meu currículo deixa claro que eu sou trans. Entende? Super entendo. Meu currículo deixa bem claro mesmo, tipo, que eu sou trans. E é complicado, porque a gente fica à margem. E aí, nesse evento, a gente conversando, eu ouvi muitas histórias e... Sério, umas paradas surreais. Surreais. Então, a partir daquele dia, eu me aprofundei mais na comunidade trans. E dentro da comunidade trans, eu aprendi a me respeitar. Aprendi a entender meu corpo. Aprendi a entender o corpo de outras pessoas. E entendi mais do que nunca que a minha sexualidade e meu gênero não tem nada a ver. Tanto que eu realmente comecei a performar a bissexualidade. Porque eu tinha muito medo. Muito medo. Tipo, não sou bi, não, que é isso, nem ferrando. E aí... Posso fazer só uma observação? E tem essa bifobia também, que a sociedade sempre diz, nossa, tá falando que é bissexual porque tá indeciso, é porque ainda não se decidiu. A sociedade não apenas, né? A nossa própria comunidade, ela dentro do nosso é meio. Extremamente bifóbica. É, porque quando uma mulher bissexual aparece namorando uma mulher, todo mundo... Quando Ali essa ela é mesma bi. mulher aparece namorando um homem, o pessoal fica, ué... Ué, mas não era lésbica agora há pouco? Sim. Porque você tá pegando um homem. E dentro da nossa comunidade isso é nítido. Sim, a gente desvaloriza total. Você só enxerga a bissexualidade de alguém quando ela tá pegando uma pessoa do gênero oposto, aliás, do mesmo gênero que o dela, né? No caso, assim, a menina que é bissexual, enquanto ela tá beijando menina, você reconhece, tá, beleza, ela é bissexual. Aí ela pegou um homem, tá só querendo ganhar biscoito. Sim. E é muito louco também que esses dias eu ouvi alguém falar assim, era um caso de uma menina bissexual estar namorando um menino. Aí alguém soltou esse comentário perto de mim. Então ela não é mais bissexual. Só porque ela tava namorando um homem. É muito doido. Nossa, que coisa de gente de mente fechada, sabe? E um comentário saindo de dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Deixou de ser bi. Como se a gente deixasse de ser gay. A qualquer gente hora. Tem que desconstruir muita coisa. Eu acho que é muito difícil você conseguir desconstruir a sociedade fora da nossa bolha, quando a nossa bolha ainda tem muitos tabus a serem quebrados, sabe? Sim. A gente estava até falando que até um com o outro. A nossa comunidade ela tem vários problemas. É uma comunidade extremamente racista, né? Sim. A questão racial dentro da comunidade LGBT é gravíssima. A questão de posições sexuais, ou então de... né, que nem a gente estava falando, por que não pode ter um casal em que os dois são passivos? Sim. É impossível? Gente, não é impossível, sabe? Sim. Não é impossível. E se resume tudo a um ato sexual, sabe? De, tipo, Sim. só porque somos dois passivos não vamos poder construir uma história. Exatamente. Porque a comunidade só consegue pensar no ato do sexo. Só um ato do Sendo sexo. que amar é muito além disso. É compartilhar, é viver, é construir histórias. Você pode ter uma história de amor bonita e saudável, principalmente, sem ter penetração. Tipo, Sim. sabe, nós somos realmente plurais e diversos, sabe? Você não pode restringir essa pluralidade ao simples fato de eu sinto atração por pessoa do mesmo sexo. A nossa diversidade ela vai muito além, sabe?
existem várias formas de você se relacionar sexualmente e afetivamente com alguém. E não sendo crime, né? Sim, A sim. gente tem que deixar claro. Não sendo crime, é válido, sabe? A gente acha justo realmente toda forma de amor. Sim. Como dizia Lulu Santos. Exato. Gente, o fim já chegou. Ai, mentira, acabou? chegou, bicha. Ai, não quero. Já chegou. Não quero. Não, bicha, não tem como. Eu vou continuar falando. Vai ter aqui. uma hora de podcast. Eu não descanso. Eu não durmo. Bebe a sua água, por favor. Gente, só um segundo. Me colocaram na direção dessa bagaça aqui, né? E aí tem duas partes que eu tava explicando pra eles. Falei, gente, tá faltando o gay. O nhainho. Aí eles começaram então assim agora, e agora não querem parar mais. Estávamos muito Gente, normativos. Exato, muito formais. Mas, gente, vamos lá. Vocês gostaram? Quero um feedback de vocês? Comenta aí, faça um comentário se gostou, se não gostou. Se não gostou também, a gente vai continuar. Brincadeira. Exatamente. A gente quer saber a opinião de vocês. Vocês querem um parte 2? Vocês querem outros assuntos abordados? Queremos sua opinião. Sua opinião é válida, é importante. Comenta aí embaixo que a gente quer saber. E sigam as gays nas redes sociais, tá? A gente vai deixar na legenda o user Por tanto do favor. Rômulo, quanto do Nicolas, quanto o meu. Tá bom? Exatamente. Dá biscoito pra gente, sim. Porque a gente merece. A gente merece palco. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Já estou com saudades. E quem sabe, olha, quem sabe a gente não volta, porque as gays não desistem jamais. Não, não. Quem é Lumena perto da gente? Muito forte, muito forte. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um e se cuidem. Um beijo. E, Paulo, gratidão, tá? Eu agradeço pela disponibilidade. Foi incrível, Nicolas. Você Gratidão. é um amor. Maravilhoso, Tá? maravilhoso. Obrigado por ser o nosso diretor. Cada um foi uma ferramenta fundamental pra ficar tão gostoso como ficou. Obrigado. E a gente se vê, não é mesmo? Exatamente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo.